Às vezes nós ficamos debatendo, não é? Muitos irmãos debatem sobre a questão de santidade e muitos deles sem efetivamente o entendimento, o discernimento, ou a definição, o conceito do que é santificação, né? Do que é ser santo. Há outros que nem se preocupam tanto com essa questão de santidade, pois acreditam que uma vez que eles aceitaram Jesus e que a salvação é pela graça e nada tem a ver com obras, segundo o seu entendimento, então eles acham que não devem fazer nenhum tipo de esforço para ser salvo e que uma vez salvo, uma vez aceito Jesus, recebendo o Espírito Santo, eles já estarão salvos e uma vez salvos, salvos para sempre, de forma que nada justifica a salvação, senão apenas a graça. Ou seja, como se o Senhor, para salvar, ele escolhe aleatoriamente ou lança um sorteio e aponta: esse eu salvo, esse eu lanço fora. O que não é verdade, o que de fato não ocorre. Nós de fato temos uma responsabilidade para com a nossa salvação. É necessário que a gente entenda o que temos que fazer para ser salvo. Porque salvação não é apenas uma escolha de Deus, onde ele escolhe quem deve entrar e quem deve sair aleatoriamente, quem deve entrar ou quem deve ficar de fora aleatoriamente. Não, se existe um preço a pagar. E muitas vezes as pessoas se debatem dizendo: eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que faz tudo certinho e tal, eu mereço esta salvação porque eu creio em Deus. Alguns se estribam até na própria fé. Apenas o fato de crer já é o bastante para ser salvo. Daí porque o católico, espírita, evangélicos apostam nesta tese de que o fato apenas de crer é o bastante para ser salvo. Mas Tiago, ali no capítulo 2, ele faz um questionamento. Ele diz: por acaso a tua fé pode te salvar? É uma questão. Pense comigo, se fosse tão fácil a salvação e apenas o fato de crer fosse o bastante para sermos salvos, então não precisaria mais nada, basta eu crer. E se eu creio, eu estou salvo. Mas não é bem assim. E os senhores sabem que não é bem assim. Há aqueles que se julgam perfeito, que acham que já estão fazendo tudo o que o Senhor quer, mesmo sem saber, na verdade, o que o Senhor quer. Acham que já obedecem a Deus quando não conhecem a Deus e não sabem nem como agradá-lo ou o que ele exige para que seja agradado. Então, se eu não sei como agradá-lo, se eu não conheço esse Deus, como eu posso afirmar que já o estou agradando e que, desta forma, o meu lugarzinho no céu está garantido? Como? Como você pode afirmar que você já está salvo e que, portanto, você agrada ao Senhor, se você não o conhece intimamente, se você não conhece qual é a sua perfeita vontade, seu querer, o que lhe agrada? Como você pode afirmar, então, que você agrada a Deus com as suas obras e que, portanto, você estará salvo? Isso aconteceu no capítulo 19, por exemplo, no capítulo 19 de Mateus, quando um jovem rico chega para o Senhor e ele diz: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas no íntimo daquele jovem, ele supôs que já estava pronto para ser salvo. Tanto que quando o Senhor disse: olha, cumpre os mandamentos, ele já tinha uma resposta na hora. Quando o Senhor disse cumpre os mandamentos, ele disse quais? Ele já sabia que cumpria. Então o Senhor disse: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Aí ele disse: todos esses mandamentos eu cumpro desde a minha infância, desde a minha meninice. Aí o Senhor disse assim: mas se queres ser perfeito, te falta uma coisa. Olha aqui, quando o Senhor disse: se queres ser perfeito, te falta uma coisa, Deus estava dizendo para ele: você ainda não está pronto. Deus estava dizendo para ele: você não é perfeito.
É isso que Jesus, naquele diálogo, naquela conversa, estava dizendo nas entrelinhas para aquele jovem. Jesus estava dizendo para ele: você não é perfeito e você não está pronto para ser salvo. Porque a pergunta dele foi: o que devo fazer para ser salvo? Ele achava que estava pronto. Ele achava que era perfeito, pois ele guardava os mandamentos. Ele sugeria ou supunha que ele cumpria todos os mandamentos. E, no entanto, ele foi impactado pelo Senhor quando o Senhor disse a ele que ele não cumpria e que, portanto, ele não era perfeito e, por isso, não estava pronto para entrar no reino. Você já se questionou acerca disso? Eu estou pronto? Eu alcancei a estatura do varão perfeito? Porque alguns pregam que ninguém consegue ser perfeito, e eu já comentei isso em algum dos meus vídeos, chegam a dizer que se alguém chegar à perfeição, o Senhor o leva porque não existe santo. Esta afirmativa é equivocada, é errada. A Bíblia diz em Gênesis 12, quando o Senhor conversa com Abraão, ele manda que Abraão seja perfeito. Sede perfeito. Em carta de 1 Pedro, no capítulo 1, a Bíblia diz: sede santo. Lá em Levítico, o Senhor disse isso na época da lei. Ele disse: sede santo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 12, 13, ele diz que não vem sobre nós nenhum tipo de tentação ou prova que nós não sejamos capazes de suportar, porque todas as provações que vêm sobre nós são coisas humanas, no nível humano, de forma que ele está dizendo: tudo que eu mando sobre vocês, vocês podem suportar. Por quê? Aí o mesmo texto responde: porque Deus não daria para ninguém um fardo que ele não possa carregar. Em Mateus 11, o Senhor diz mais uma vez: o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na carta de João, no capítulo 5, ali 2, 3, ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Logo, nós temos a obrigação de sermos perfeitos. Jesus disse para aquele homem: se tu queres ser perfeito, vende então tudo que tens e divide com os pobres. Isso foi o bastante para aquele jovem se afastar e deixar Jesus falando sozinho. Então você acha que você já está na sua estatura perfeita para ser salvo? Se você tem dúvidas disso, então você não pode nem morrer. Você precisa então descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é que você serve a Deus sem conhecê-lo intimamente? Como é que você diz que serve? Porque a palavra servir é fazer a vontade. É estar submisso à vontade de seu Senhor. Como é que você diz que serve a Deus se não conhece e não sabe nem quais são as suas vontades? Se você não conhece o Deus que você serve, não tem intimidade com Ele, e nem tampouco sabe qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, como diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, então você corre um risco muito grande. Este jovem achava que já servia a Deus, como muitos cristãos que vivem a sua vida naturalmente e acham que já servem a Deus na sua plenitude. E estão correndo o risco de serem reprovados e irem para o inferno. Veja, os homens naturais nunca podem entender as coisas do Espírito. Se você é um crente que diz: eu sou um crente normal, você já está errado, você já está perdido. O crente não pode ser normal. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Daí o porquê da sua dificuldade de entender as coisas do Espírito. Porque você é um homem natural, é um cristão natural. Você é muito racional. E fé não funciona assim. Vida espiritual não funciona dentro de uma metodologia lógica. Não. A vida espiritual, ela transcende. Ela é transcendental. Ela está além da nossa imaginação, além da lógica, além dos métodos.
além de todo e qualquer tipo de metodologia. Então, imagine, aquele jovem achava que estava pronto, e o Senhor disse, você não está. Você quer ser perfeito? Quando o Senhor disse isso, é porque ele não era perfeito. Então vai e vende o que tens. E ele ali provou que de fato não estava pronto. Se aquele jovem morreu com aquele espírito de avareza que ele tinha, ele foi condenado, ele não foi salvo. Algumas pessoas têm muita dúvida quanto à salvação, porque eles acham que, quando a Bíblia diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 10, ele diz assim, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Observe, você pensa que o Senhor está se referindo a todas estas coisas para que uma pessoa não seja salvo? Ou seja, deixa eu melhorar a colocação. Você acha que para a pessoa não ser salva, ela tem que juntar todos esses tipos de defeito para não ser salvo? Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que nem os devassos, você não precisa ser bebedor, roubador, adúltero e devasso para ser condenado. Não, você pode estar certo em todos o resto, mas se você for apenas devasso, você não entra. A Bíblia não está dizendo que você tem que ser todas essas coisas para ser reprovado. Não, ele está dizendo, nem os devassos herdam o reino, nem os idólatras herdam o reino. Se você for apenas uma dessas coisas, você não herda o reino. Você está entendendo isso ou não? Apocalipse 21, ele diz aqui assim, olha, mas quanto aos tímidos, você pode ser santo, você pode fazer tudo certinho, mas se você for tímido, covarde, ele diz, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe que ele não está dizendo aqui que você tem que ser tudo isso para ser condenado. Basta você ser uma destas coisas. Basta você ser um mentiroso. Só isso. Você pode ser dizimista fiel, pode ser crente fiel, que busca a Deus, que ora, que jejuma, que faz todas as demais coisas certinhas. Mas se você ama e pratica a mentira, você será lançado fora. Você não entendeu isso? Apocalipse 22. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, todos os feiticeiros ficarão de fora. Todos que trabalham com obras de magia negras ficarão de fora. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não é necessário você ter todas essas práticas, todos esses defeitos. Não, basta um deles. Veja que o jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos. Mas um ainda faltava e Jesus disse, ainda te falta algo. Ou seja, você precisa entender que você precisa cumprir tudo. Você pode até dizer para mim, mas é impossível. Não, o Senhor nunca pediria nada que fosse impossível para nós. É impossível você viver sem prostituir? É impossível você viver sem mentir? É impossível você viver longe da feitiçaria? É impossível você viver sem a idolatria? É impossível você viver sem adulterar? É impossível. É impossível você viver sem a prática das coisas abomináveis? É impossível você viver sem homicídio? É impossível você viver sem fornicar? Sem cometer os pecados de fornicação? É impossível. Ele diz aqui, ó, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. É impossível você mentir. Ele diz mais lá em Tiago, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. É impossível você viver sem amar o mundo, sem amar as práticas mundanas.
É daí que entram todos os costumes mundanos, o uso das joias, das bermudas, das pinturas, das maquiagens, dos colares, dos brincos, dos saltos altos, das roupas sensuais. É impossível você viver sem isso, sem usar essas pinturas. É impossível. Claro que não é. Nada do que Deus pede ao seu povo é impossível que o seu povo faça, porque Deus não pediria nada além daquilo que possamos fazer. É o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, e eu vou ler para que você possa entender. Coríntios 10, e no versículo de número, deixa eu abrir aqui, para que você tenha uma dimensão correta do que eu estou lhe dizendo. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Versículo 12. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que a possais suportar. Então Deus não vai te dar nada além daquilo que você pode. Se Deus diz que você deve ser santo, é porque você pode ser. Se Deus diz que você tem que viver sem adultério, sem mentira, sem prostituição, sem fornicação, sem as abominações, sem a lascívia, sem o amor ao mundo, sem as práticas mundanas, é porque você pode. Você pode. O que está te faltando para ser salvo? Você acha que você está completo? Ou te falta ainda alguma coisa? Se você não sabe, é necessário você buscar em Deus, é necessário você se preocupar com isso. Porque se te falta alguma coisa, é necessário você completar essa sua perfeição. É necessário você estar de olho aberto para isso. Porque como você pode entrar no céu sendo imperfeito? Lembra o que Jesus disse? Ele disse para aquele jovem, se queres ser perfeito, ainda te falta algo. Ainda te falta algo para que tu sejas perfeito? Se te falta algo, corre lá e faz. Se você não sabe, busca Deus. Não confie nessa frase de efeito que muitos cristãos usam. Eu já sou salvo. Não vai por aí. Não. Vai conversar com teu Deus e pergunta para Ele, Senhor, eu sou perfeito? Ou ainda falta algo? Porfiai por entrar na porta